veganismo, sobre alimentação saudável, biblioteca homofóbica. É, Giovana? Acho que você pode ter parece um gringo, né? Ó, Sim. ok? Mais ou menos. Ninguém assiste neles. Tá vendo o quê? Hein? Tá vendo o quê? Tô vendo você não? Relaxa, filha, tô olhando pra mim. Caraca! Não pode nada de brincadeira. Oh, foi. Tem uma chuva. Mas mastiga, hein, Rafael? Brincadeira, viu? É brincadeira. Nossa, minha cara. Porra, isso aí. Olha o pé. A sua mãe, né? Professor, professor, você tá com o microfone mutado, não dá pra te ouvir. Agora foi. Então, ó. Vocês que estão em casa e quem está aqui, atualização de dia de prova e entrega de trabalho. Dia da prova, então, 7/10. Prova. 5 perguntas. As perguntas, então, provavelmente em cima. Vamos até combinar o módulo que é melhor. Gente, vamos trabalhar em cima desse módulo que nós estamos agora. Módulo, qual que é esse? 14? Pronto. Essa matéria de geografia. Você voltou aqui? É sobre isso. Voltei. História. Então, vamos lá.
Roubaram seu lugar, hein? 3 ou 4? 3? Ok. Ó. Peraí, módulo 14. Nossa, esse pra mim, boa tarde, né, gente? Módulo 14. Gente, apostila 4 só essa semana, a outra. Apesar que vocês já estão trazendo para Professor, e o trabalho vem que dia? aí muda. Então, peraí, vamos combinar, vamos terminar aqui, ó. Dia 8, então? Trabalho 8. Não, professor. Professor. A gente não seu trabalho. Não, eu sei, mas aqui a folha oficial. Da coordenadora. Isso, e aí a gente tem que seguir essa, porque o que acontece? Se eu não atualizo com vocês, o que acontece? No dia, vocês não vão chegar prontos para fazer a prova, porque vocês vão achar que a prova é no outro dia. Então, ó, atualizem e vamos combinar. Pode falar. Na última aula, a gente começou o módulo 13, a gente está na página 200, Ah, tá. Perfeito. A prova vai ser em cima do volta aqui, mais um. A prova vai ser em cima do módulo 13. Vira mais um. Vai ser só esse módulo. Tá? Professor, a gente podia combinar, tipo assim, de você tirar uma aula sua, pra, tipo assim, pra gente fazer o trabalho, começar a iniciar o trabalho, porque também difícil de fazer online, né? Como assim online? Tipo assim, que a gente vai ter que ligar um pro outro para poder fazer o trabalho, né? Sim. Então, aí você podia, tipo assim, tirar um pouquinho do tempo da sua aula, ou numa sexta, ou numa quinta, no que Deixa eu ver, é o seguinte, eu não prometo porque está muito apertado em relação a ter que terminar o caderno 3, tá? Se der, a gente faz, mas eu não garanto, tá? Não é porque eu não quero, não. Então, ó. Ô, professor, a prova mensal vai ser a prova do trabalho? Isso. Não. Na verdade, não. O trabalho é estudo comparativo entre educação colonial e educação atual. A prova em cima do módulo 13. Ok, então a prova vai ter quantas questões? 5. 5? É. Módulo 13, né? Nós combinamos? É o 13 que está aí? Olha, marca texto. Tá. Gente, é o seguinte. Gente, presta atenção. Todo mundo anotou isso. Cuidado para não confundir, tá? Cuidado para não confundir. Então, Acho que hoje a gente acaba, ou... É só uma luzeira para começar? só 5 perguntas. 5 perguntas. Cuidado para não confundir e venham, tá? Venham preparados para o dia 7 fazer a prova e para o dia 8. Eu vou para ser 2 pontos cada um, mas Vai ter prova de outra coisa no dia 8? Um ponto só. Tá bom? Vamos lá, então. É o seguinte. Todo mundo coloca na página 199. 199, fazendo favor. 199. Vamos terminar esse módulo hoje, para que na semana que vem eu faça a correção rapidinho, para vocês terem mais um instrumento de estudo, tá? Certo? Página 199. Seguinte, então. Pô, pode repetir a página? Tá travando, não deu pra ouvir. 199. 199? 199. Vamos lá, então. Ontem eu parei numa parte que falava sobre o tráfico negreiro no Oceano Atlântico. Como eu falei para vocês, isso já era praticado lá, só que ele ganha, vamos lá, presta atenção, só que ele ganha outras dimensões, exatamente porque Professor, eu já volto. porque a quantidade ela vai ser maior, tá certo? Né? De necessidade de pessoas que precisam ser aprisionadas, porque as colônias da América vai precisar de um número maior, tá? De pessoas, no caso, os africanos. Então, podemos dizer que o tráfico negreiro no Oceano Atlântico, ele se intensificou, aumentou e acabou diminuindo a própria população africana.
Só para vocês terem uma ideia, quando vocês estudam em geografia a densidade demográfica, o continente africano é o único continente que acontece isso. Século XV, XVI, XVII, XVIII a população aumenta, século XIX cai. E só depois começa a recuperar de novo. Por que que isso acontece? Isso acontece exatamente por causa da escravidão. A África é o único continente que teve essa queda em relação à população, exatamente porque muitos foram aprisionados e colocados na condição de escravo. Foi por isso. E aí eu vou pedir para vocês grifarem a partir de agora. Ó, lá embaixo, no finalzinho da página, quase em nota de rodapé. A prática, acharam? Isso, vou ler. A prática de capturar ou comprar escravizados na África para revendê-los na Europa e na América ficou conhecida como tráfico negreiro, né? Exatamente pela quantidade de negros que eram capturados e colocados nos navios. E se tornou uma fonte de lucros para os chefes africanos. Mais ainda, para os comerciantes portugueses de escravizados. Por que é correto falar que o tráfico negreiro virou um negócio? Porque negros que escravizavam, que aprisionavam outros negros de regiões inimigas, ganhavam dinheiro dos portugueses. Os portugueses que pegavam essas pessoas aprisionadas e vendia e mandava para outros portugueses, também ganhava dinheiro. Então, envolvia, muita gente estava ganhando dinheiro com isso. E é até pior o que eu vou falar, mas muitas pessoas enriqueceram fazendo isso. Né? Então, só para vocês verem que, como que, no caso, ele era tratado como negócio. E eles eram caros? A sua pergunta é legal, porque o preço, ele era determinado pela idade, Guilherme, pela idade e pela... Quebrou a garrafa do menino. Vai lá, tem que tirar água. Tá Agora. vazando água. Não, tá vazando pedra. Esse. Aqui, não. Então, é o seguinte, Guilherme, a sua pergunta é o seguinte, o preço ele era determinado por idade e por força física. Então, tinha, ou seja, jovens era um valor, adulto outro, mulheres outro, então tinha sim variação de preço. Tá? As crianças, geralmente eles tinham uma faixa etária que eles pegavam, por quê? Porque as crianças elas não aguentavam a viagem. As crianças ficavam, tipo assim, tirando o pai e a mãe, eles ficavam juntos. Na verdade, as crianças não pegavam. Porque o que acontece? Quando chegou na América, quando chegou nessa condição, gente, presta atenção, depois isso é matéria de prova, tá? Então é o seguinte, quando eles chegavam porque o que acontece? Eles formavam famílias mesmo na senzala. Então eles começaram a ter filhos, mesmo na condição de cativo. Agora, pegar lá no continente africano e colocar no navio, aí não. Por quê? Porque a viagem, a vela, na caravela, ela demorava 3 meses. E era naquela situação terrível. E as crianças não aguentavam. Primeiro porque não se alimentava direito, era uma série de coisas, né? Sinceramente, tipo assim, se eles tivessem, provavelmente tinham famílias na África, eles tiravam o pai e a mãe e deixavam a criança lá? A criança, ela ficava e geralmente, quando dava sorte, né? Ela acabava sendo criada pelos avós. Por quê? As pessoas de mais idade no continente africano também não eram aprisionadas. Então, geralmente, você aprisionava de 20, talvez eu acredito que de 20 até 35, 36 anos. Porque você precisa, obviamente, como o escravo ele é uma fonte geradora de lucro, quando ele está trabalhando, então tem que ser uma idade apta ao trabalho. Então, não adianta pegar nem muito idoso, e não adianta também sequestrar nem muito jovem, porque não aguenta a travessia, no caso do oceano. E a pergunta dele é legal, porque a pergunta dele fala assim, como é que era a relação de preço? A relação de preço vinha muito na condição da idade e vinha muito na condição de força física. Olha só, no mapa, na página 200, coloquem todos ali, por gentileza. Vocês têm ali, gente, essas setas
elas indicam rotas, tá? E aí, uma coisa que a gente precisa destacar é o seguinte: notem que você tem um número grande de cores de seta. Notem que vocês têm um número grande de cores de seta para uma mesma região. Percebam. Que página você tá? 200. Obrigada. Percebam quantas setas chegaram na Bahia. Quantas setas? Quantas tem aí? Não, só em Salvador. Vocês contaram certo? 3, né? Não é isso? Verde, laranja, marrom clarinho, bege, vermelho. Certo? Agora vem cá. Por que uma quantidade grande no mesmo local? Vocês sabem dizer? Por que uma quantidade grande no mesmo local? Escrevam aí. Isso pode ser pergunta de prova. Você colocava pessoas de regiões diferentes exatamente para elas não se comunicarem na senzala. Então, coloquem aí, ó, dificultar a comunicação. Tá? Então, Professor, você pode repetir a pergunta? Por que Salvador, por exemplo, na Bahia, chegava pessoas de várias localidades do continente africano? Por que chegavam pessoas de locais diferentes? A resposta é essa. Eles tinham línguas diferentes e era uma forma deles não se comunicarem. Você tinha falado lá que muitas vezes eles faziam filhos mesmo naquela situação, né? Sim. E aí eles iam trabalhar e onde ficavam os filhos? Aí, já na condição, porque, veja bem, uma vez que você constitui família, mesmo numa condição de escravo, né? Mesmo numa condição de escravizado, isso, para o dono, é bom. Porque o filho, ele é um escravo no futuro que não precisa pagar. Certo? Então, o dono dava lá um certo, como é que fala? Cuidava, vamos dizer assim, mas não cuidava porque ele era bonzinho. Ele cuidava porque o filho se tornaria mão de obra sem ele ter que ter pago no tráfico negreiro. Certo? Então, essa ideia, né? A sua pergunta é o seguinte: eles podiam ter filhos? Sim. Receberiam os cuidados para ter filho? Sim, apesar que naquela época não tinha hospital. Então, quando as mulheres, né? Eu vou usar o termo que se usava na época, né? Quando as mulheres davam à luz, que é um termo popular que se usava na época, então você tinha a função de parteira que fazia isso. Porque não tinha hospital. Antes não tinha. Elas tinham filho dentro da senzala? Provavelmente. Só casos assim, muito específicos e casos de repente, de um serviço prestado por esse escravo que o dono gostava, então o dono dava algumas regalias. Por exemplo... Já aconteceu de alguns dos portugueses casar com escravo? Casar não, mas ter filhos e, obviamente, não assumir, sim. Né? Então, por exemplo, acontecia muito de que quando o dono, né, o senhor, vamos dizer assim, gostava muito do trabalho daquele homem, daquela mulher, dava algumas regalias. Geralmente a mulher ia para fazer os serviços domésticos da casa grande. E geralmente o homem, ele continuava na parte dos cafezais ou dos canaviais, só que aí, numa condição, de repente, num setor, por exemplo, que não se desgastasse tanto. Só que assim, casos e casos, tá? Porque, na maioria das vezes, eles acabavam tendo filho mesmo na senzala, tá? Casos e casos. Tudo bem? No Brasil, o Brasil ele carrega um título não muito bom. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Então, se a gente for pensar, se a gente for arredondar, a escravidão ela começa aqui, vai na metade do século XV, e ele vai praticamente até final do XIX. Então, olha, se a gente arredondar, 15, 16, 17, 18, 19. Sabe o que quer dizer isso? 400 anos de escravidão. É muita coisa, não é? 400 anos... O primeiro país na abolição. Da América? Não, do mundo. Do mundo?
Deixa eu pegar aqui. Bem, aí a gente pode pensar em questão de abolição. A gente pode colocar aqui. Eu vou colocar, mas não vai ser os norte-americanos. Do que a gente tem registro, deve ser entre os próprios países africanos, depois. Agora, pegando da América, os norte-americanos, porque quando eles instituíram a República, todos deixam de ser escravos. Mas tem uma coisa, viu? Uma coisa é você deixar de ser escravo porque alguém decretou. Outra coisa é a pessoa continuar na condição de cativo porque a sociedade é preconceituosa e a sociedade não insere. Por exemplo, o Brasil. O negro se torna livre na abolição, mas ele não arruma emprego. Que liberdade é essa? Por quê? Porque, devido ao preconceito, contratava mão de obra europeia. Então, falar que acabou é um pouco difícil, porque, na verdade, sai o decreto, mas muitos, olha o que eu vou falar aqui, muitos negros voltaram na condição de ser escravo porque não arrumavam trabalho. Que mundo é esse? E no Brasil aconteceu isso, tá, gente? Aconteceu isso. Porque, eu tô livre, sou negro, eu tô livre. Aí eu vou pra rua, fico batendo na porta, pedindo uma oportunidade de trabalho. Ninguém dava. Então, eu vou morrer de fome, não vou? Então, para não morrer, o que eu fazia? Eu batia na porta daquele que eu era escravo e peço para voltar a trabalhar lá. Olha que situação. E isso aconteceu, viu, gente? Isso aconteceu. Bem, vamos aqui, ó. Página 200 agora, ó, embaixo do mapa. Vão acompanhando, grifem. Com a autorização das autoridades africanas, os europeus construíram fortalezas em seus territórios e lá realizavam as transações comerciais. Os navios atracavam carregados de mercadorias como tecidos, chapéus, armas, bebidas e animais que eram trocadas por africanos escravizados. Tá? As mercadorias recebidas ajudavam a aumentar o prestígio e o poder das autoridades reais. Então, era muito complicado, né? Foi uma fase extremamente complicada, né? E aí, olha só que interessante que eu vou falar para vocês. Pulem um pouco nas linhas e vão no parágrafo onde está escrito no século XIX. Vê se vocês acham. Acho que deve estar até na outra folha, se for. Tá aí? Olha o que está escrito aí, ó. Vou ler para vocês. No século XIX, um muçulmano alfabetizado, nascido em Benin, foi capturado e vendido como escravizado. Escutem só. Ele se chamava Muhammad. E o navio em que ele foi transportado chegou em Recife em 1845, onde Bacaca foi vendido para um padeiro. Olha só. Ele revendia os pães nas ruas e, quando não faturava o esperado por seu dono, era brutalmente açoitado. Olha só a situação, ele apanhava... Açoitado é quando tomava as chicotadas. É açoite que fala. Então, o cara saía para vender pães. Então, se ele não conseguia vender a quantidade que o dono falava para ele, ó, você sai e é para você vender essa quantidade. Se ele retornava e não voltava com aquela quantidade vendida, ele apanhava. O Brasil já foi isso, tá, gente? Olha só que situação. Aí, ó, escuta só. Foi revendido a um capitão de navio. E esteve... Por que revendido? Porque às vezes o cara cansava do escravo, revendia. Ele comprou e revendia. Olha isso. Isso existiu no Brasil. Olha isso. Aí ele continua. Foi revendido, ou seja, ele já era escravo, foi vendido novamente para um capitão do navio e esteve no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina. De volta ao Rio de Janeiro, foi carregador em um navio que transportava café com destino a Nova York. Nos Estados Unidos, olha só a vida desse cara. Bacaca escreveu sua autobiografia. É um dos primeiros e únicos relatos sobre o cotidiano de um escravizado, dos escravizados, escrito por um deles. Por quê? A maioria era analfabeta, só que ele sabia ler e escrever. Então, ele faz uma autobiografia dele. Então, olha a vida dessa pessoa. E daqueles que não sabiam escrever e que passaram a mesma coisa, ou pior. Quando eu dou essa aula, eu sempre penso nos dias de hoje, tudo que temos e às vezes a gente não dá valor. Então, gente, o que eu falo para vocês é o seguinte, a gente tem que valorizar
tudo que a gente tem. Seja uma coisa pequena, uma coisa grande, nós temos que valorizar. Porque alguns anos atrás, pessoas viviam em condições que fariam de tudo para estar no nosso lugar hoje. Impressionante isso, mas é a verdade. Vocês viram aqui. Olha só a história de uma pessoa dessa, que apanhava porque não conseguia vender os pães para o seu dono, ou que conseguia vender, mas não vendia o que o dono determinava que ele tinha que vender. Olha que situação terrível, né? Então, a gente tem casos e casos, né? E aqui, gente, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa escultura. Olha que bacana essa escultura que tem aqui, ó. Obra do escultor ganês Kawami Akoto Banfo, inaugurada em 2018, no Memorial Nacional de Paz e Justiça, no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Olha só que interessante, né? E esse tipo de coisa precisa existir para ficar na memória, né? E para as pessoas entenderem que preconceito, né? E o racismo ele precisa ser vencido, né? Então, essa obra aqui, ela está no memorial nos Estados Unidos. E aqui, temos aqui o Saiba Mais, temos umas outras coisas aqui. Você sabe onde que fica esse lugar de São Paulo? Que esse museu aqui? Qual? Tá aqui na foto? Não. Esse não é aqui, né? Não, tá aqui, ó. Cadê? Direita, sala de navio, Peraí. Cadê? Eu tô falando a partir do 201. Ah, 201, perdão. Então, na 201, eu já vi essa escultura, essa obra. Aliás, eu já fui nesse museu. É o Museu Afro-Brasileiro que fica no Parque do Ibirapuera. É um museu permanente. E vale, na hora que vocês forem lá passear de bicicleta, que também é maravilhoso, ou que forem lá passear ou jogar bola ou fazer um piquenique, separe um tempo e faça uma visita, porque, se eu não me engano, a entrada é gratuita. E aí, lá vocês vão ver uma série de coisas interessantes, inclusive a resistência, né? Em algumas salas aqui tem a parte que mostra, né, um pouco da história e mostra um pouco também desse cotidiano. Ele fica dentro do parque. O parque do Ibirapuera é um shopping? Não. O shopping Ibirapuera? Não, o shopping da Ibirapuera é na... Deixa eu lembrar aqui. É na Faria Lima, se eu não me engano. É, Faria Lima. Agora, Pinheiro. Não é Pinheiro. Já um pouquinho para cá. Quase está aí. Agora, o Museu Afro, ele é um museu permanente que fica dentro do Parque do Ibirapuera. Tá? Então, ele é legal porque você pega um domingo, por exemplo, um sábado, você vai no parque, tem aluguel de bicicleta. Já foi lá. Cada 20 dias eu tô lá, né? Pego um aluguelzinho de bicicleta, ando de bicicleta, tiro umas fotos ali perto do rio, deito ali no rio, faço um piquenique, compro aquela água de coco que é maravilhosa ali, certo? Geladinha, e depois vai lá no Museu Afro. Eu nunca fui no parque, eu já fui no ginásio do Ibirapuera. Ah, você já foi no ginásio? De frente com o parque, né? O ginásio ele fica de frente com o parque. Sabe os Raionais, professor? Ah. Aquele negócio da Disney, que é a Sim. apresentação do dia. Você foi? Ah, é legal. Chorei, professor. Não, ele é legal. Não, Eu só fui no Ibirapuera pra ver a árvore. então. Eu já fui ver a árvore também, mas a árvore tem duas, né? Uma fica fora do parque, que é, eles montam uma ali, e montam uma ali no rio, no lago. Essa mesmo que eu vi. É. Que aquela também tem aquelas águas que são. Isso. É muito gostoso. É muito gostoso. Certo, gente? Gente, então é o seguinte. Eu vou fazer a chamada. Deixa eu passar os recados finais para vocês aqui, ó. Olhem todos aqui com muita atenção. Para a semana que vem, façam todos os... Nós vamos fazer assim, a gente precisa dar um up no caderno. Então, nós vamos fazer assim, ó. Eu gostei da ideia dela, mas a ideia dela só dá certo se a gente fazer um combinado antes. Eu não sei se a gente poderia fazer isso agora, porque estou reformando e não vai dar conseguir também. Isso. Bem, a gente pode... Mas como é que vai? Não, eu acredito que vai. Eu acredito que vai ter uma reformulação devido ao atual momento tecnológico que nós estamos. Prestem bem atenção no que eu vou dizer aqui, Presta bem atenção, olha para cá. Vamos fazer assim. Vocês vão fazer as atividades desse módulo inteiro.
Na quinta-feira da semana que vem, na quinta-feira, certo? Na quinta-feira, a gente faz o módulo inteiro numa aula só, o 14 e termina. E na sexta-feira, eu deixo vocês pela escola, a gente fica fora da sala, e em grupo eu libero para vocês fazerem a pesquisa e prepararem o trabalho. O que vocês acham? Tudo bem, Mas aí a pesquisa tem que ser via dispositivo móvel, tem que ser celular. Tem que ser celular, para vocês irem anotando. Vamos trazer. Certo? Agora, se vocês quiserem, ela falou uma ideia agora. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa prévia e trazer impresso alguma folhinha ou escrever alguma folhinha e compartilhar com os colegas, na sexta vocês vão fazendo o trabalho de vocês. A gente sai da sala, se organiza na quadra e até para fazer algo diferente. Pode, tipo assim, fazer cartolina. Pode. A forma de apresentar é totalmente livre. Ou seja, se você quer vir escrever coisa na lousa, pode. Se você quer fazer cartaz, pode. Isso é livre. Isso é livre, diga. Pode apresentar fazendo rap? Pode, mas é rap. Pode. Só que tem que ter a ver com a matéria, né? Não vai fazer igual esses caras que cantam. A música tem 5 minutos, 4 minutos e 30, só palavrão, e aí os 30 segundos é o que sobra lá, é o ritmo. Não, tem que falar coisa, né, que tem a ver com a... Gente, eu vou fazer a chamada. Bem, vamos lá. Deixa eu pegar meu diário. Tudo bem, gente? Vocês aceitam assim? Aí eu só preciso correr para dar um módulo numa aula, gente, para a gente sair fora em caderno 3 e começar o 4. Claro, depois, né? Beleza? E a Giovanna pode ser. Vai da minha. Essa é uma maravilha. Mentira! Professor, o Guilherme pode fazer com a gente? Pode, por que não pode? Olha, vai. É que ele fala Não, mas quem falou ele que falou. Ele queria fazer só com a gente, né? Deixa ele fazer com a gente. Não, eu deixo. Só que é o seguinte, hein? Vocês têm que evitar de se encontrar em casa, viu? Não. Por que eu tô falando? Não, professor, uma vezinha ou outra. Não, porque vamos lá. Não, deixa eu explicar. O professor explica. Vocês se encontram em casa. Aí os pais que não estão sabendo, ligam na escola e falam assim, olha, o professor pediu para fazer um trabalho, mas também é época de Covid, não pode aglomerar. Não, professor, a gente explica para os nossos pais, porque a gente acha melhor, a gente fica assim. Né? Por isso que vocês podem usar, por isso que vocês podem se comunicar pelo WhatsApp. Porque Bem, mas enfim. Vocês entenderam, né? Tá. Ana Olivia. Camille. Cauã. Enzo. Gabriela de Pietro. Gabriela Lima. Gabriela Lima, não? Vocês que estão online, gente, combinam entre vocês a apresentação do trabalho, tá? Eu não vou deixar misturar. Quem está online faz online, quem está presencial faz presencial. Senta lá um pouquinho para eu terminar a chamada. Giovana. Guilherme dos Santos. Heloísa, não. Henrique. Igor. Aqui. Cauê. Presente. Letícia Lima. Aqui. Lívia. Presente. Mauro. Presente. Nicole. Nicole? Não? Nicole Yasmin.
Rafaela Baldin. Presente. Lúcia, até agora não quero entregar. Rafael. Rian. Ana Clara. Presente. Professora, você como meu sobrenome é Lindão? Mas eu acho que a professora, minha mãe falou que quando ela foi pra Itália, ela achou que só nosso nome era Andreassi. Andreassi é italiano, não é? Andreassi. Porque ela tentou conversar. Gente, sinta um pouquinho, só para Ela dar. falou que ela tentou entrar em contato, né? Pra ver se tinha alguém na nossa família lá na Itália. Aí ela foi e falou assim. Aí ela falou assim, Ana, você não sabe a quantidade de Andreassi que eu tinha naquela lista. Ah, sim, é lógico, deve ter um monte. Sim. Verdade. Andreassi deve ter um monte. Com certeza. Com certeza. Origens, bem, aqui não tem como ser, né? Não, Uma cadeira inteirinha ali, uma maldade. Ô, vem cá, Guilherme. Peraí, meu amigo. Mas o que vocês estão olhando aí, gente? É que ele falou que tem uma cadeira. Não, você não dá. Pode. Vai, rápido. 1, 2, 3. Senta no lugar, por favor, senta no lugar. Pode. Senta no lugarzinho. Não, filho. Olha Deixa lá. Você apaga na próxima. Marca esse apaguinho. Vamos lá, paga logo. Deixa eu guardar as coisas aqui. Gente, cuidado para não confundir dia do trabalho com o dia da prova. Não, é dia 7, trabalho na mesma camisa. Cuidado, hein? Cuidado para não confundir. Professor, por que não vieram trazer os bombons da Remanil? Vocês não ganham bombom? Eu não peguei, nem eu, nem o que mais. Avisa a Rosângela. Avisa a Rosângela. Mas eu quero poxa. Sério? Pô, eu não entendi, depois não. Ai, que chique. A progressão? Não vai. Eu consigo. Deixa eu ver. Vai conferir, segundo. Não. Você confia nele? Pouco. Ó, professor, não quer devolver meu aumento. Você também, você confia nele? Come. Uau, trabalho, eu vou